Olá, voltamos aqui à nossa segunda aula. Estamos na nossa segunda aula para falar sobre o processo de inovação. Então, aqui no slide 2, a gente tem a nossa agenda da aula 2, na qual a gente vai discutir um pouco sobre esse processo, né, as etapas, as fases que compõem e orientam a inovação dentro da organização e, particularmente, eu gostaria de apresentar e discutir a tendência mais atual em relação a esse processo, que trata justamente da inovação aberta, né, da IA, como assim é conhecida, ou Open Innovation, que é um modelo que foi proposto por Chesbrough e que traz aí algumas diferenças em relação àquilo que as empresas praticavam até então enquanto modelo de inovação. Então vamos lá, para falar um pouco desses modelos, nós podemos olhar aqui no slide 3 as etapas básicas que compõem um processo de inovação baseado no modelo linear de inovação, né? E nós temos dois modelos lineares, um que é denominado de Science Push, né? Ou seja, esse modelo ele prevê que a inovação ela é decorrente, o processo de inovação ele é decorrente das etapas de pesquisa, né? Então, por exemplo, as organizações, as empresas, elas desenvolvem as suas pesquisas ou fazem parcerias com universidades, com institutos de pesquisa. Então esse processo ele começa com a etapa de pesquisa para tentar desenvolver, né, um produto, né, um processo, um serviço, enfim, uma tecnologia que vai ser lançada para o mercado. Percebam que esse é um modelo que não leva em consideração efetivamente se há demanda, né, se há necessidade por parte do mercado dessa tecnologia, né? Isso não é pensado logo de início no processo, né? Então, às vezes, a empresa, conforme, né, possui as suas competências, né, na área de pesquisa e os seus interesses em termos de pesquisa básica e aplicada, ela passa a criar, a desenvolver essas invenções que podem vir ou não a se transformar num produto, né, num processo, num serviço, enfim. Né? Isso passa pelo desenvolvimento, pela fase de engenharia, etc. E dando certo todas as etapas, é feito o lançamento do produto. Esse é um modelo que ele vigorou até mais ou menos meados dos anos 60, né, da década de 60. A partir daí, houve uma mudança nesse paradigma, né, ainda baseado no modelo linear, mas agora um modelo em que as empresas passam primeiro a entender qual é a necessidade de mercado, quais são as demandas de mercado para fazer os seus desenvolvimentos. Então, ao contrário do modelo anterior, né, o modelo que é baseado nessas necessidades, ele vai disparar, né, a geração de ideias para que a empresa possa pensar num tipo de produto ou de serviço que possa efetivamente atender aquelas demandas que foram identificadas numa fase preliminar. Né? E aí sim, né, nós teríamos o filtro, né, para justamente poder selecionar as ideias mais promissoras ou as ideias mais viáveis, né, até que essas ideias, passando por esse crivo, né, dentro da organização, elas resultariam no lançamento, né, no desenvolvimento, na engenharia e no lançamento desse produto. Então esses são modelos seminais assim do processo de inovação, né, mas que são bastante diferentes do ponto de vista de compreender qual é efetivamente a necessidade de mercado. Não significa que as empresas não pratiquem ainda hoje um ou outro, né, modelo desses que nós estamos discutindo aqui. Né? Então também é bastante comum empresas que desenvolvem muita pesquisa, né, empresas que têm competências na área científica, desenvolverem tecnologias e depois tentar encaixar isso num produto, né, para lançar isso na forma de um produto, de um serviço. Eu diria que é um pouco arriscado quando a empresa faz isso. Não estou dizendo que ela não deveria fazer, porque às vezes a empresa ela tem um conhecimento científico
que permite com que ela experimente essas tecnologias na forma de novos produtos, novos serviços e processos, né, e ela deve fazer isso. Mas é sempre bom, né, que os desenvolvimentos eles tenham uma aderência a algum tipo de necessidade que foi identificada no mercado, né, porque se isso for constatado, pode-se supor que há uma probabilidade, né, de sucesso maior desse produto, dessa inovação, né? Então, definitivamente é muito interessante que as empresas tentem identificar quais tipos de necessidades, ou pelo menos que tipos de problemas este produto, esta tecnologia resolveria, né? Isso já é um bom sinal. Basta citar o exemplo do caso do Post-it, né? O Post-it ele tem uma cola especial, foi desenvolvido por um pesquisador da 3M, essa cola, né? Então, por exemplo, ele descobriu que a característica dessa cola eram as seguintes as características. Ela tinha uma aderência muito boa, né? A cola ela funcionava muito bem, porém ela não, quando você tira o papel, né, ou remove o papel onde tem a cola, ela também se descola facilmente, né? Esse papel se descola facilmente, não agredindo a superfície, né, na qual ele estava aplicado. E aí ele resolveu, né, ele percebeu que a secretária da empresa, as secretárias, elas ficavam recortando um pedacinho de papel para dar recado para um, para outro. E ele pensou então em como utilizar aquela tecnologia, né, da cola para desenvolver um produto que pudesse atender ou resolver aquele problema que ele tinha identificado. Veja só que ele não fez nenhuma pesquisa de mercado, nada, né, mas ele achou que aquela tecnologia pudesse ter alguma aplicação nesse sentido. Ele apresentou a proposta para a equipe de diretores executivos da 3M. Imediatamente a proposta foi recusada, né, no crivo de ideias de lançamento para novos produtos. A empresa não apostou inicialmente nesse produto. E aí o pesquisador resolveu então fazer um piloto, né? Ele desenvolveu alguns desses papeizinhos e começou a distribuir. E aí daí alguns meses, né, algum tempo, né, ele percebeu que os papeizinhos estavam por toda parte nas empresas ou na empresa, né? Então isso fez com que a diretoria depois pudesse reavaliar e o Post-it foi lançado fazendo um grande sucesso, né, sendo um produto muito adquirido e demandado, né? Então isso reflete um pouco desse processo, né, de inovação. Então a empresa tinha tecnologia, né, inicialmente não fez uma pesquisa de mercado, mas prestou atenção em algum tipo de problema que existia e passou então a criar o produto, né, com as características aí da cola que havia sido desenvolvida dentro da empresa. Depois nós temos, né, um pouco mais recentemente, um modelo paralelo de processo de inovação em que a inovação, a tecnologia, ela é desenvolvida a partir de duas considerações. Uma é o estado da arte, né, do conhecimento, né, o estado corrente de conhecimentos. Então, algumas empresas lidam com tecnologias de fronteira, que estão na fronteira do conhecimento, né? Então, a empresa precisa monitorar essas tecnologias, precisa monitorar os conhecimentos que estão embutidos nessa tecnologia e, da mesma forma, compreender quais são as necessidades da sociedade, né? O que as empresas, o que os indivíduos, as famílias, né, querem em termos de soluções, né, para produtos, serviços, etc. Né? Então, ao combinar essas duas questões, ela começa a desenvolver as ideias, né, tenta encontrar então soluções tecnológicas para que essas ideias, né, sejam avaliadas do ponto de vista técnico, ou seja, se tem viabilidade técnica, né, começa a buscar quais são os conhecimentos científicos que porventura podem ser utilizados, né, se já há soluções científicas para resolver aquele problema, e aí passa a desenvolver, né, esse produto ou esse serviço. Então aí passa pelas etapas, né, de pesquisa, desenvolvimento, engenharia, né, produção e comercialização, até que efetivamente o produto, né, seja
lançado e utilizado. E aí depois nós temos aqui no slide 6, só para comparar, né? Então até agora esses modelos que nós apresentamos, eles seguiam um paradigma que a gente chama de inovação fechada. Né? O que é a inovação fechada? A inovação fechada, as empresas que praticam a inovação fechada, elas acreditam que aquele conhecimento, que aquele know-how, que aquelas competências, elas não podem sair dos limites da empresa. Né? Acreditava-se até então que aquilo que era central, que aquilo que a gente chama isso em gestão e administração, né? O core business, aquilo que é um elemento central da empresa, e a pesquisa, o conhecimento é de fato algo, né, central para qualquer empresa que depende da tecnologia ou da inovação, né, que precisa disso para competir. Acreditava-se que ela não poderia compartilhar riscos, custos, né, os seus conhecimentos com outras instituições. Né, e com isso ela deveria sozinha conduzir todas as etapas do processo de inovação, como a gente conversou até agora. Né. Então a gente chama isso de inovação fechada, ou modelo de inovação fechado. Então a gente vê aqui um funil, né, onde as ideias, os projetos da empresa de pesquisa, os projetos de desenvolvimento, eles são conduzidos dentro da empresa, esses projetos são selecionados e você tem aí alguns poucos projetos que efetivamente são colocados no mercado. Quando a gente fala de inovação aberta, né, aqui no slide 7, a gente verifica que nesse modelo que foi desenvolvido pelo Chesbrough, né, um renomado pesquisador aí na área de inovação, esse modelo ele considera que os limites da empresa são permeáveis. Né? Então, durante as fases de pesquisa, desenvolvimento e comercialização, há uma série de possibilidades de interação com outras instituições, que pode ser inclusive outras empresas, né, que faz com que a empresa consiga alavancar os seus projetos de inovação ao mesmo tempo que ela compartilha custos e riscos. Né? De que forma que isso aconteceria? Né? Você poderia, por exemplo, numa etapa de pesquisa, né, onde você está procurando criar um conhecimento para aquela tecnologia, você poderia, por exemplo, fazer parcerias com universidades, institutos de pesquisa. Não necessariamente a empresa precisa fazer aquela pesquisa. Ela pode economizar muito tempo se ela eventualmente procurar um pesquisador daquela área que já, né, domina a fronteira do conhecimento e pedir apoio ou contratá-lo na forma de consultorias técnicas para desenvolver aquele conhecimento que vai ser utilizado no produto, no serviço, né, enfim, na criação, na invenção que ela pretende fazer. Numa etapa de desenvolvimento, existe a possibilidade, por exemplo, de a empresa, no decorrer desse processo, adquirir patentes de outras empresas que porventura não estejam utilizando aquela tecnologia ou que tenham interesse de licenciar isso. Né? Então, de que forma que uma empresa pode fazer isso? Ela pode também procurar nas bases de patentes, né, fazer pesquisas em bases de patentes. Quem tiver dúvida de como fazer isso pode procurar um núcleo de inovação tecnológica de qualquer universidade pública, que é obrigada por lei a possuir, e pedir apoio, né, do NIT para fazer buscas, né, na área de patentes, para verificar qual é a empresa ou a organização que porventura já tem uma tecnologia que resolve aquele problema ou que tem aquele conhecimento, né, e aí você pode entrar em contato com essa empresa para negociar isso. Né? E aí a empresa pode, no caso de uma empresa, ela pode tanto vender essa tecnologia, se ela não estiver utilizando, se ela não utilizar, como ela pode licenciar os direitos de uso dessa tecnologia, ainda que ela não venda, não transfira a propriedade desse conhecimento, dessa tecnologia. Então aí a empresa licencia, você paga uma taxa de royalties e tem o direito de explorar aquilo comercialmente. Da mesma forma, né, por exemplo, com esse modelo é possível a empresa dinamizar o seu processo, desenvolvendo vários projetos ao mesmo tempo, já que ela começa a compartilhar esses custos e esses riscos. Se ela não desenvolve tudo internamente, o investimento dela tende a ser menor.
do que se ela fosse investir, né, única e exclusivamente para desenvolver todo esse processo. Então, quando ela faz isso, às vezes há a possibilidade de ela ampliar o seu portfólio de projetos e, eventualmente, alguns projetos podem ser que resultem em tecnologias interessantes para o portfólio e alguns outros pode ser que não seja core para ela, que não seja central. E assim como ela tem a possibilidade de licenciar a tecnologia de uma outra organização, ela também tem a possibilidade de fornecer essa tecnologia para uma outra empresa que porventura tem interesse em explorar essa invenção que foi feita dentro da empresa, mas que não atende ao portfólio, à estratégia de portfólio dessa empresa que desenvolveu. Então, com isso, a gente fala que os muros da empresa começam a ser muito mais porosos. Né? Existe a possibilidade de ela absorver tecnologia de outras organizações, existe a possibilidade de ela fornecer tecnologia para as outras organizações, existe a possibilidade, né, de ela gerar o que a gente chama de spin-outs, que são empresas que podem surgir para comercializar aquela tecnologia que não é de interesse principal da empresa. Ela convida um funcionário, por exemplo, um pesquisador, né, alguém da empresa, e fala: olha, a gente desenvolveu essa tecnologia, não existe o interesse imediato de desenvolver, de comercializar isso, né, porque às vezes é uma tecnologia que não faz parte do mercado que ela atua. Então ela fomenta a criação de uma outra empresa, ela pode se tornar inclusive sócia nessa empresa, né, para justamente aproveitar aquele conhecimento que foi criado, mas que eventualmente aquela tecnologia, aquele produto exigiria criar novos canais de distribuição, seria para outro público, outro perfil de produto, ou seja, né, envolveria aí a criação de uma outra empresa para poder transformar isso numa inovação, enfim, e levar isso ao mercado. Então são possibilidades que aparecem, que surgem, né, para a empresa que pratica a inovação aberta, que são muito mais amplas do que as empresas que têm procurado fazer tudo sozinho. Mais uma vez, né, existem ainda hoje empresas que fazem inovação fechada, porque tem medo de abrir informações, tem medo de compartilhar, né, as suas competências. Então ainda existe, né, mas o que nós temos percebido é que há uma tendência crescente de as empresas praticarem a inovação aberta, porque hoje em dia é muito caro, né, você às vezes desenvolver um produto ou uma tecnologia mais robusta, né, então isso envolve pesquisa, isso envolve muito investimento de tempo, né, e de recursos humanos e financeiros. Né, então as empresas elas têm tido uma tendência no sentido de buscar, né, parceiros de negócio durante todas as fases do processo de inovação. Né? E aqui, para sintetizar no slide 8 as principais características, né, da inovação fechada e da inovação aberta, que a gente conhece como Open Innovation, né, por exemplo, olha só alguns princípios. No modelo fechado, as pessoas mais talentosas trabalham na empresa, ou ela tenta pelo menos contratar as mais talentosas que ela pode, de acordo com de acordo com os seus recursos financeiros também, né? O que acontece? No modelo de inovação aberta, não necessariamente. Né? Por exemplo, tem uma pessoa que conhece muito de uma tecnologia, trabalha por exemplo, numa universidade. Você contrata essa pessoa por um período, por uma fase temporária, ou você faz um projeto cooperativo com essa universidade e chama esse pesquisador. Enfim, ela não precisa estar dentro, né, da empresa, da estrutura da empresa. Então isso facilita muito mais o acesso ao conhecimento de fronteira que a empresa às vezes não pode pagar por esses recursos humanos. No modelo fechado, a lucratividade com pesquisa e desenvolvimento depende da descoberta e desenvolvimento interno. Né? No caso do Open Innovation, da inovação aberta, não. Né? O P&D externo ele é muito importante e significativo. Né? Haja vista as possibilidades de cooperação com essas outras instituições. No modelo fechado, quem descobre primeiro chega com o produto ao mercado primeiro.
No modelo aberto, não necessariamente você precisa participar dos estágios iniciais do desenvolvimento para lucrar com aquela tecnologia. Você pode licenciar, por exemplo, uma tecnologia, você pode fazer uma parceria com uma empresa que já tem algum conhecimento e formar uma joint venture, por exemplo, ou seja, uma aliança estratégica para lançar esse produto. Então, há diversas possibilidades que fazem com que a empresa não precise necessariamente participar de todos os estágios do desenvolvimento. No modelo fechado, quem comercializa primeiro vence. No modelo aberto, quem faz um plano de negócios melhor chega ao mercado primeiro. No modelo fechado, a vitória depende da quantidade de boas ideias. No modelo aberto, não. O que vale são as melhores ideias que são criadas, tanto do ponto de vista interno quanto externos. No modelo fechado, controla-se a propriedade intelectual de forma que os competidores não lucrem com aquilo que foi gerado pela empresa, e no modelo aberto, ao contrário, é totalmente possível utilizar a propriedade intelectual de outras organizações, desde que elas tenham interesse em negociar isso com a empresa, mas existe a possibilidade, assim como existe a possibilidade de a empresa que criou uma tecnologia também vender ou licenciar essa tecnologia para uma outra empresa que tem interesse em comercializar. Depois aqui no slide 9, então vejam só, o modelo fechado e o modelo aberto e as possibilidades de impacto nas receitas e custos da empresa. No modelo fechado nós temos os custos com desenvolvimento interno e as receitas decorrentes da venda desses produtos que foram desenvolvidos com a tecnologia criada dentro da empresa. No modelo aberto nós temos a possibilidade de diminuir os custos, porque quando a gente começa a contar com a parceria de outras instituições, a gente diminui o custo. Por exemplo, quando você faz uma parceria com uma universidade, com um laboratório, com um pesquisador, ele vai utilizar a infraestrutura da universidade, os equipamentos da universidade. Então, ainda que a empresa tenha que arcar com alguns custos, porque quando a gente chama uma universidade para participar de um projeto, não significa que a empresa não vá arcar com nada, pelo contrário, ela deve assumir a sua responsabilidade, mas esses custos eles são divididos. Se você fizer isso com uma outra empresa, também. Ao passo que, além da receita de mercado decorrente da venda de novos produtos, existe a possibilidade de a empresa lucrar com o licenciamento dessa tecnologia para uma outra empresa, com a criação de spin-outs, spin-offs, que são as empresas que surgem a partir dessa tecnologia, como eu comentei anteriormente, e a venda de tecnologias que não são de interesse da empresa, mas que ela pode encontrar algum parceiro comercial que tem interesse naquela tecnologia. Em termos de Sistema Nacional de Inovação Brasileiro, só para a gente fechar aqui no slide 10, nós temos uma série de atores, de mecanismos legais para favorecer essa interação entre esses atores, entre esses agentes. Então, por exemplo, em termos de leis, nós temos a Lei do Bem, a Lei de Informática, as leis estaduais em prol da inovação, as leis estaduais de inovação, o Marco Legal da Inovação, como eu comentei no Brasil, é a própria Lei de Inovação, que data de 2004, mas que são instrumentos que foram desenvolvidos para poder favorecer, incrementar a inovação dentro das empresas. Nós temos as FAPs, ou seja, as fundações de amparo à pesquisa, como a FAPESP, a FAPEMIG em Minas Gerais, a FAPERJ, no Rio de Janeiro. Então, todo estado tem a sua FAP, as suas fundações que tradicionalmente executam projetos de pesquisa, que fomentam projetos de pesquisa para o desenvolvimento de inovações. Nós temos o programa RAI, que é do CNPq, já é um programa um pouco antigo, mas ele se tornou muito conhecido mais recentemente, que financia bolsas
para empresas que tenham interesse de contratar pesquisadores para participar de algum projeto de inovação dentro da empresa. Então a empresa propõe o projeto, o CNPq abre o edital algumas vezes ao ano, né? As empresas submetem o projeto e, sendo aprovado, o CNPq vai arcar com as bolsas, né? Com o pagamento de bolsas para que essas pessoas trabalhem nas empresas. Então é um excelente instrumento para as empresas que querem contar com mão de obra altamente qualificada no seu corpo técnico. A Funtech, o BNDES, por exemplo, o BNDES tem o cartão BNDES para financiar a compra de alguns insumos, máquinas, equipamentos, né, com taxas bastante competitivas. Editais com instituições científicas e tecnológicas, que são as universidades e os institutos de pesquisa, que eventualmente abrem editais para fazer parceria, né, com empresas. Ainda o capital inovador do BNDES, o Inovar da FINEP, né, que são instrumentos para colocar investidores, né, em contato com empresas que tenham interesse em investir nessas empresas. O Inova Brasil, né, que é da FINEP, é um programa mais recente. Os editais de subvenção econômica da FINEP, que são muito conhecidos. Né, o que é a subvenção econômica? São possibilidades de empresa acessar recursos para desenvolver projetos de inovação sem ter que devolver o dinheiro para essas instituições. Né? Então, a gente chama isso de recursos subvencionados. A empresa pega o dinheiro, não precisa devolver, mas ela precisa prestar contas de que ela desenvolveu aquele produto que ela se propôs a desenvolver. Né? Esses editais também abrem, né, também estão lá no site da FINEP para que as empresas possam acessá-los. Depois, editais, parcerias com empresas também. Às vezes, algumas empresas abrem parcerias, por exemplo, a Natura, a Siemens, sempre está fazendo o chamamento de desenvolvimentos em parceria, né, com a sociedade. Então há uma série aí de atores. Eu convido vocês, como o nosso tempo é curto, a entrar no site de cada uma dessas instituições, né, em especial, né, da FINEP, do CNPq, né, das FAPs, né, locais onde vocês, né, estão residindo, onde as empresas de vocês, né, estão residindo. Certo? Com isso aqui, então, a gente encerra o nosso assunto, né, da aula 2 sobre o processo de inovação. Espero que vocês tenham aproveitado. Um abraço e até a próxima aula.